Deputado Paulo Pimenta pede tornozeleira eletrônica para Bolsonaro. O deputado Paulo Pimenta solicitou a imposição de uma tornozeleira eletrônica ao ex-presidente Jair Bolsonaro, argumentando que medidas cautelares são necessárias devido às investigações em andamento. Pimenta destaca a gravidade das acusações e a necessidade de monitoramento para garantir o cumprimento das obrigações legais por parte de Bolsonaro. STJ destrava a ação que pode tirar Janja do Palácio do Planalto. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu prosseguir com uma ação que questiona a permanência de Rosângela da Silva, conhecida como Janja, no Palácio do Planalto. A ação alega que a presença de Janja em instalações oficiais poderia configurar desvio de finalidade e uso indevido de recursos públicos. PGR acusa Bolsonaro de crimes que nem a PF sustentou em indiciamento. A Procuradoria-Geral da República apresentou acusações contra Jair Bolsonaro por crimes que não foram sustentados pela Polícia Federal em seu indiciamento. As acusações incluem a suposta participação em um esquema para manter-se no poder após a derrota eleitoral de 2022, envolvendo planos para envenenar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assassinar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Após queda na aprovação, Lula diz que nunca levou a sério pesquisas. Após uma queda em sua aprovação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que nunca deu importância às pesquisas de opinião. Lula minimizou os resultados desfavoráveis, sugerindo que as pesquisas não refletem necessariamente a realidade e que seu foco permanece na implementação das políticas de seu governo. Moraes tem reprimido a liberdade de expressão online nos últimos anos, afirma WSJ. O Wall Street Journal publicou um artigo afirmando que o ministro Alexandre de Moraes tem reprimido a liberdade de expressão online nos últimos anos. O jornal destaca ações judiciais e decisões que, segundo a publicação, limitam a liberdade de expressão na internet no Brasil, gerando debates sobre os limites entre combate à desinformação e censura. Trump sugere distribuir 20% das economias do Doge para os cidadãos americanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou apoio a uma proposta para alocar 20% das economias do Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, diretamente aos cidadãos americanos. A ideia, introduzida por Elon Musk, visa utilizar parte das economias resultantes de medidas de redução de custos para dividendos aos cidadãos e redução da dívida nacional. Hamas entrega caixões com os corpos de reféns a Israel, entre eles os da família Bibas. O grupo Hamas entregou a Israel os corpos de 4 reféns israelenses, incluindo os das crianças Kfir e Ariel Bibas. Os corpos foram entregues em caixões trancados, sem chaves, após serem exibidos nas ruas de Gaza. As autoridades israelenses precisaram verificar se os caixões não são armadilhas antes de transferi-los para a identificação em Tel Aviv. Depois de morto, Olavo de Carvalho é citado como guru de organização criminosa em inquérito do STF. Mesmo após seu falecimento, Olavo de Carvalho foi mencionado como guru de uma organização criminosa em inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. O inquérito investiga a disseminação de notícias falsas e ataques a instituições democráticas, apontando a influência de Carvalho sobre grupos envolvidos nessas práticas. Alerta Lula. Conserte a economia ou está acabado? Analistas políticos alertam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa implementar medidas eficazes para corrigir a economia brasileira ou arrisca ver seu governo desmoronar. As críticas se concentram na necessidade de reformas estruturais e controle do déficit fiscal para garantir a estabilidade econômica e a confiança dos investidores. Mota diz que não é frouxo e ameaça punir deputados após confusão no plenário. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que não é frouxo e ameaçou punir parlamentares envolvidos em confusões no plenário. A declaração ocorreu após tumultos durante sessões legislativas, com Lira enfatizando a necessidade de manter a ordem e o respeito nas atividades parlamentares. Moraes deve manter julgamento de Bolsonaro na primeira turma, sem ceder a apelos. O ministro Alexandre de Moraes planeja manter o julgamento de Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, apesar de apelos para que o caso seja levado ao plenário. A decisão indica a intenção de prosseguir com o processo de forma célere, mantendo no âmbito da turma responsável. Vídeos retirados de sigilo expõem Moraes pressionando Mauro Cid com ameaças durante delação premiada.
Vídeos recentemente divulgados mostram o ministro Alexandre de Moraes pressionando o tenente-coronel Mauro Cid com ameaças durante sessões de delação premiada. As gravações revelam um tom assertivo por parte de Moraes, levantando debates sobre a condução das negociações e possíveis excessos na obtenção de informações. Lula critica especialistas e defende política fiscal do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu críticas de especialistas sobre a gestão fiscal do governo, classificando-as como bobagem. Lula questionou a postura de analistas que apontam preocupações com o déficit fiscal, sugerindo que tais questionamentos podem ter motivações especulativas. Inflação está razoavelmente controlada, afirma Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que a inflação no Brasil está razoavelmente controlada. A afirmação visa tranquilizar a população e os mercados sobre a estabilidade econômica do país, apesar de desafios fiscais e pressões inflacionárias globais. Moraes libera vídeos da delação de Mauro Cid. Bolsonaro tinha esperança de fraude. O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo de vídeos da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. As gravações revelam detalhes sobre o suposto esquema de tentativa de golpe de Estado e uso indevido de documentos. Bolsonaro e seus aliados acreditavam que o conteúdo da delação poderia conter inconsistências ou ser considerado inválido, mas a decisão de Moraes reforça a validade dos depoimentos e mantém as investigações em andamento. Se essa notícia te impactou, imagine o que ainda está por vir. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização. Deixe seu like se quer mais conteúdos como esse. Comente sua opinião. O que você acha dessa revelação? Ative o sininho e seja o primeiro a receber as notícias mais quentes. Compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar a verdade.